A gente tá vivendo uma parada agora que é uma crise dos professores no mundo, mas principalmente no Brasil. Tem uma notícia aqui, ó. Então eu tô aqui num site que é da Sintep. E eles trazem uma notícia aqui, né, que é a falência da profissão professor. Desvalorização salarial, condições precárias e falta de reconhecimento afastam docentes da sala de aula. As evidências são claras e incontornáveis. A profissão docente caminha a passos largos para a falência. Em 2018, o Brasil amargurou a última posição no ranking global do status do professor, segundo um levantamento da Varkey Foundation, publicado no G1. Desde então, o cenário não só permanece crítico, como se agravou, refletindo um projeto estrutural que desvaloriza quem ensina. Professores de educação básica seguem mal remunerados e expostos à violência e seu mínimo reconhecimento social ou condições materiais adequadas para exercer sua profissão. Porque, afinal, uma das profissões mais estratégicas para o futuro do coletivo é tratada como descartável? Olha esses dados daqui, gente. Ó, esse número daqui, ele é aterrorizador, tá? Olha que desesperador o número que eu vou falar aqui. Olha que coisa completamente maluca, tá? Em 2025, mais de 79% dos professores disseram já ter pensado em abandonar a carreira, segundo a reportagem da Isto é Dinheiro. 79% dos professores pensam em abandonar a carreira. E assim, a gente pode falar de várias coisas, né? Então aqui tem um monte de número, né? Então, ó, um levantamento feito... 8 em cada 10 professores já precisaram desistir. O levantamento realizado entre os dias 18 e 31 de março com professores de toda a região do país. Mais da metade relataram ter sido vítimas de agressões verbais, intimidações, assédio moral, injúria racial e ameaças, muitas vezes praticadas por alunos responsáveis e até por colegas do trabalho. Tem uma parada do professor que eu acho que ela é meio bizarra, que as pessoas acham que professor é uma profissão quase como se fosse um padre. Ah, você faz por vocação, então você vai ser pago por o que você gosta, né? Você é professor, então o professor gosta de... é sua vocação, né? Você tem talento pra ensinar, então você tem que ser pago pelo amor que você tem pela parada, não pelo que você tá fazendo. O engenheiro ganha pra trabalhar, o arquiteto ganha pra trabalhar, o médico ganha muito, o médico ganha bastante pra trabalhar, né? O cara que trabalha na bolsa ganha pra trabalhar, o economista ganha pra trabalhar, o dentista ganha pra trabalhar, quem mais? O pedreiro ganha pra trabalhar. Mas professor é pro amor, né? Professor não pode querer ganhar dinheiro. E a gente acaba transformando essa profissão como se fosse uma profissão que é uma profissão por vocação, né? Você tem que amar a sua profissão. Você não pode querer ganhar dinheiro. Você vai querer ganhar dinheiro com a sua profissão? Pelo amor de Deus, né? E hoje a gente vive... Então a gente só pode falar sobre os salários baixíssimos, principalmente de ensino básico e fundamental, tá? Não vamos falar de ensino superior, porque a condição ela é diferente. Mas hoje a pirâmide de investimento do ensino no Brasil, ela é completamente torta. Gastamos fortunas no ensino superior para que o filho do pessoal que tem dinheiro faça faculdade de graça e o pobre não passe perto. E gastamos miséria na qualificação do ensino fundamental, ensino básico, para que onde o pobre vai estudar. E aí você tem salas com o professor com muito mais aluno do que ele consegue dar conta, completamente exposto à violência, completamente exposto ao crime, completamente exposto à má qualidade, e até mesmo nas escolas particulares, onde o professor ele é tratado como quem está oferecendo um serviço a um cliente, né? O aluno é cliente e ele é tratado assim, eu pago o seu salário. Quantas vezes eu não vi na minha escola, que eu já falei pra vocês, né? Eu estudava num colégio particular, tinha um monte de playboy folgado, né? Quantas vezes eu não vi lá no Agostiniano São José a frase, eu pago o seu salário, professor. Você não pode me tirar da sala. Você tem que fazer o que eu mando. Normal. E a gente tá fazendo cada vez, a gente tá normalizando isso, né? Aquele discurso do carioca, eu mando na professora, da professora falar o que vai dar. Eu que mando na professora pra ela falar que o meu filho vai ler ou não. Eu que mando na professora pra ver o que o meu filho vai estudar ou não. Olha que bizarro esse discurso. O professor tem que me obedecer. Então, a gente tem hoje gente que ganha dinheiro na internet, ganha visibilidade na internet expondo o professor, crescendo em cima do professor. A gente tem gente fazendo pegadinha com o professor na sala de aula, baixando calça, tirando foto, fazendo meme, sabe? A gente tem gente agredindo o professor.
O professor, cara, o pesadelo do professor, o professor não pode se defender, gente. Se o aluno estiver espancando, se um aluno de 17 anos, um janjulão de 17 anos estiver espancando uma senhora de idade, se um janjulão de 18 anos, de 17 anos de idade, prestes a fazer 18, espancar uma professora na sala de aula e ela segurar ele pra se defender, é capaz dela ser exonerada do cargo dela. Vocês entendem isso? Minha mãe, que é professora de escola pública, minha mãe já foi ameaçada de morte. Quando ela dava aula lá em São Mateus, ela dava aula no supletivo, cara, o cara, mano, chegava na sala, falava, atrapalhava a aula dela, vendia droga, fazia uma par de coisa. Uma vez minha mãe falou assim, eu quero que você saia da aula porque eu não tô conseguindo dar aula. Porque realmente tinha gente que queria estudar. Cara, tipo, o pessoal que queria terminar, né, o ensino médio, queria poder estudar, queria poder se formar pra poder ascender. O cara virou pra minha mãe e falou assim, eu vou sair, mas você não volta aqui amanhã, porque senão você vai acordar com a boca cheia de formiga que eu vou te matar. Foi embora. Minha mãe falou com a diretora, falou com o policial, a recomendação deles melhor a senhora tomar cuidado mesmo, viu? É Brasil. Isso é Brasil. Isso é o Brasil, sem nada, assim. Você vê vídeo hoje no Twitter do que as pessoas fazem nas escolas, o que as pessoas fazem dentro da sala de aula com o professor, é bizarro. E a gente bate palma. Eu queria ser professor de história e desistir da carreira por conta de como meus professores eram maltratados. É isso, mano. Você vê como as pessoas falam de professor hoje, a galera bate palma. Vocês entendem isso? Que hoje virou uma parada coletiva, bater no professor, criticar professor. Você vai ver gente de partido político falando que professor ganha mal e tá certo, chega a ganhar menos. Falando que professor ganha até demais. E aí isso é uma loucura. Porque a gente não entende por que a qualidade do ensino é a merda que é. A gente não entende por quê. E aí a gente pode falar de tudo, né? Porque isso daí também tem a ver com a própria parada do sistema público de educação, né? Gente, você acha que tem esse monte de gente aí apostando em tigrinho, seguindo Virgínia, Gato Preto, apostando em Bet, ouvindo Oruan. Do Oruan. Você acha que o quê? É de graça? Você acha que foi sem querer? É projeto, mano. Quanto mais imbecil uma população, mais fácil é você manipular ela. Quanto menos noção de sociologia, antropologia, história, economia um povo tem, melhor mais fácil é você manipular um povo, velho. Mais fácil é você pegar esse cara e usar ele como massa de manobra. Isso é o básico. Só que a gente vai tratar o professor como o mal do mundo. O professor que tá na sala de aula, se preocupado em transformar o meu filho num militante do PT. Caralho, velho. Esse professor, ele tá preocupado em dar aula e voltar pra casa vivo. Ele tá preocupado em dar aula com a goteira que tem na porra da... Sou professor, eu tô aqui planejando aulas da semana de uma das escolas que dou aula. Não consigo ter vida social nem no final de semana. Não vejo minha família que tá visitando aqui. É isso, mano. Isso é uma das histórias, né? O professor, a galera não sabe. O professor tem quiz de prova no final de semana. O professor, às vezes, dá aula em 2, 3 escolas pra completar a conta. O professor, em começo de carreira, vai dar aula no outro lado da cidade. Vai se fuder, vai ganhar pouco. Muito pouco. E aí, nossa, mas... O Brasil é um povo ignorante. Gente, você acha que esse povo ignorante veio da onde? Do vácuo? Como você quer educação de qualidade se você não valoriza o professor? Você acha que a qualidade da educação vai vir da onde? Do chat GPT? Sabe? E assim, é triste, porque é uma crise institucionalizada, é uma crise mundial, tá? Eu não sei se vocês estão vendo o que tá rolando nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos tá rolando uma perseguição. Não é à toa que essa galera do Bolsonaro casa tão forte com o Trump, né? Tá rolando uma perseguição fortíssima hoje nos Estados Unidos. Eles estão proibindo livros em escolas. E aí você vai falar, pô, Ed, mas deve ser livro de sexo, né? Deve ser livro de coisa que não deve ter coisa pra criança, né? Deve ser livro perigoso. Entre os livros proibidos pra crianças está, simplesmente, Diário de Anne Frank, né? Que não é um livro LGBTQIA+, o Diário de Anne Frank, tá? O Diário de Anne Frank é um livro sobre nazismo, sobre regimes ditatoriais. E tá tendo uma perseguição a livros forte nos Estados Unidos. O Leon e a Nilce do Coisa de Net fizeram um vídeo sobre isso. E é agradável para vários espectros políticos, né? Essa perseguição a professores, essa imbecilização da população, essa galera burra, né? Aqui, ó, Trump já disse que vai cortar verba de museu que não estiver de acordo com a sua visão política e histórica. Mano, é isso aí, né? Então, assim... É uma parada que ela é triste. E aí, gente, me fala. Quem que vai querer dar aula? Sabe? Quem que vai querer dar aula? Conta pra mim. Quem que vai querer dar aula?
Ó, você sabendo que você pode tomar um esculacho do pai, que vai xingar você, vai falar que... Mesmo na escola particular, vai falar que ele é seu chefe, que você é um merda, que o aluno vai fazer o que ele quiser, que vai brigar, que vai destruir tudo, que vai quebrar o pau, beleza. Ah, você sabe que se você for dar aula numa escola pública, você pode ser ameaçado de morte, pode ser perseguido, pode passar uma parte de merda, vai dar aula num lugar que é completamente sem estrutura, beleza. Você vai ganhar pouco, você vai trabalhar muito, você não vai ter descanso, você não vai ter reconhecimento. Quem vai querer dar aula? Me fala. Por que você vai querer dar aula? Ó, seu professor de cursinho funciona bem. É porque professor de cursinho, né? O cara tá desesperado, porque ele não prestou atenção na escola normalmente, ou humanas na média. Desculpa, eu vou falar um absurdo aqui, você fala que eu tô errado, tá? Ou talvez não fale, não sei se vai te queimar. Mas normalmente, qual que é do cursinho? O cara não prestou atenção na escola, ele cagou em cima do professor dele, cagou em cima do ensino dele, não passou no vestibular. Ele fala, ih, caralho, ele devia ter prestado atenção no bagulho, né? Vou ter que ir pro cursinho. Ou a prova é bem mais complicada do que porra, tenho que ir aqui. E aí no cursinho, a água bate na bunda, porque ele olha e fala assim, se eu não prestar atenção no professor, fudeu. Tanto que cursinho é muito diferente o comportamento da rapaziada do que na escola. Porque na escola você tá completamente obrigado, né? Você tá lá com os seus pais. No cursinho não, no cursinho você precisa passar no vestibular. E aí a coisa muda. A coisa muda muito no cursinho. E aí, sobrecarga emocional fodida. Não, gente, e aí vamos colocar um outro fator, que a gente falou aqui só a parte simples. Agora vamos falar, você tem que lidar com 40 adolescentes numa sala de aula. Porque o professor, ele é meio psicólogo no fim do dia. Agora me explica. Como é que você vai lidar com 40... Os salários não estão baixos para os professores, mas sim para quase todos os mochileiros. Oliver, mas pensa assim, ó, quem é que vai formar? Quem vai alfabetizar a rapaziada? Porque assim, se o cara olhe e... Mano, mas na real o cursinho hoje é um 4º ano do ensino médio. Fazer medicina é quase a mesma coisa que passar no concurso público. Assim, ó, pensa. Se o cara vai ganhar mais fazendo Uber, se o cara vai ganhar mais fazendo iFood, por que o cara vai dar aula? E você tem 40 alunos instável, que o pai não dá atenção, que o pai terceirizou a educação pra escola, que o pai não vai criar, só que o pai ele não quer ter o trabalho, assim. Então que nem o nosso mano mandou uma mensagem lá, vou até tocar de novo aqui o Live Pix do cara, ó. Olha essa mensagem daqui, que bizarro. Pequeno Smurf mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Ed, sou professor e recolhi o telefone de uma aluna e recebi mensagem de uma mãe me xingando por ter recolhido e que ela teve que sair do trabalho para ir buscar o telefone na escola. Olha que bizarro. A mãe larga a filha pra escola educar, não educa, e quando ela tem que arcar com as consequências do que ela fez, ela fica brava. Então se o filho faz merda, o professor toma bronca, não é o filho. Pô, você me tirou do trabalho. Deixa o meu filho aí. Gente, por que vocês acham que escola... Um papo sério aqui agora. Por que você acha que escola não lida com bullying? Isso que a gente não pode nem falar que escola também quer a mensalidade, quer ganhar dinheiro. Ó, te digo, quanto ganho no estado hoje? 2,5 mil reais por 12 tempos de aula. Eu tenho um doutorado. O cursinho paga melhor demais. Mano, é isso, mano. É isso, imagina, mano. E assim, o cara na escola, ele tá, velho, o professor, ele tá completamente perdido, velho. Porque assim, se ele for tentar disciplinar o aluno, ele toma bronca do pai porque o pai teve que ir lá. Aí ele não pode fazer nada com aquele aluno. Bullying. Aí um aluno tá batendo no outro. Fala assim, se eu chamar o pai e a mãe aqui, a gente vai ter briga. Aí tem 3 alunos mexendo com um, a gente vai ter que expulsar 3 alunos, a gente vai perder 3 mensalidades. 3 mensalidades num colégio particular, gente, é dinheiro. Né? É dinheiro. Na escola pública, eles querem que morra mesmo, né? Na escola pública, eles estão nem aí. Mas assim, no colégio particular é dinheiro. Não, pera lá. Então vamos falar com quem tá sofrendo bullying. Você não pode se esconder no banheiro. Que aí não acontece. Se esconde na biblioteca, né? Isso acontece. Cara, é isso. Na minha escola pública, tinha grade porque já tinha rolado briga com garrafa quebrada. Caralho. Então assim, pra ser professor nesse país você tem que amar. Mas, mano, assim, papo reto. Tem que amar. Mas, cara, a pessoa desiste. Chega uma hora que a pessoa desiste. Fala, mano, não tem amor que segura, velho. Não tem amor que segura. O cara fala, mano, pra ganhar 2.500 pra dar aula no estado, você ganha mais no Uber. Você ganha mais no iFood. Você ganha mais no OnlyFans. Que pessoa vai falar assim, vou seguir de profissão isso aqui, de carreira? Não vai, mano. Não vai. Não vai. Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. E aí tem que seguir por dom. Cara, é uma profissão. Ela merece dignidade. Merece respeito. E olha como é maluco. A gente trata bem pra caralho bombeiro. Trata bem pra caralho, né?
Mas assim, a gente tem um respeito pro bombeiro, pro médico, por essas profissões que cuidam de vidas e protegem vidas. Não vou falar de policial, que a galera esculacha o policial pra cacete também, né? Às vezes com um pouquinho com razão, né? Um pouquinho de razão. Um policial às vezes se passa um pouco, né? Não vou, isso é um papo pro outro dia. Mas professor não, professor é esculacho, né? Professor é esculacho. Isso é bizarro. E é um fenômeno mundial, tá? É um fenômeno mundial. Não é à toa. Não é à toa. Isso é uma pena. Isso pra mim é uma pena. Desculpa. Isso me pega, assim. Porque eu acho... Porra... Tenho mãe professora, vi isso de perto a vida inteira. E só quem viu de perto, mano, o estresse que minha mãe chegava, minha mãe chorando, minha mãe desesperada, minha mãe completamente ansiosa, cansada, com a saúde fodida. Minha mãe hoje, cara, ela teve que operar já 2 vezes uma das mãos e operou a esquerda também. Ela operou as 2 mãos e 2 vezes uma das mãos. Porque de tanto ficar segurando o giz e mexer, minha mãe perdeu esse movimento daqui, o tato desse movimento. Então minha mãe não tem mais copo de vidro em casa, porque quando ela segura o copo cai e quebra. De dar aula. De idade. De tanto tempo escrevendo na lousa. Ensinando criança a escrever. Sacou? E aí, se eu não me engano, 2 anos atrás, minha mãe foi numa manifestação de professores. Tacaram bomba de gás nela. Perseguiram ela, tiveram que correr, se esconder no metrô. E aí, você tem que ouvir que o professor é vagabundo, que o professor quer demais, que o professor não sei o quê. Gente, é isso, né? E aí, você não entende, né? Porque Doruama. tem o alcance que tem, né? Gato Preto, Bia Miranda, esse tipo de bandido aí que a gente tem que consumir como se fosse ídolo, é uma loucura, né? Pra mim é uma loucura.